Hoje eu vou trazer para vocês um novo sensor de presença da Acara. Esse aqui é Zigbee 3.0, tem algumas opções interessantes como resistência à água e a gente também pode selecionar aí o nível de sensibilidade. Ele é chamado de alta precisão porque ele detecta os mínimos movimentos aí no ambiente que ele está instalado. Então vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes para vocês. Fala galera! Antes então de eu falar sobre o sensor de presença da Acara, se é a primeira vez que está por aqui, já pense em se inscrever, ativa as notificações para não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo. E também me segue nas minhas redes sociais, que eu sempre estou postando coisas novas por lá. E se já gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. Então vamos falar aqui sobre esse sensor da Acara. O link para compra eu vou deixar aí na descrição. Vou pegar aqui o sensor. Primeiramente, ele tem esse visual arredondado, tá? São 74 milímetros aqui de diâmetro por 43 de altura, então não é um produto tão pequeno. Na caixa já acompanha aí um suporte para a gente fazer a fixação no gesso, por exemplo, e que ele vai ficar muito discreto. Isso aqui eu gostei bastante, porque fica muito melhor, né, para a gente fazer a instalação, não fica aquela coisa aparente. Mas falando aqui do sensor, uma das principais vantagens dele que eu percebi é que, primeiramente, a Acara afirma que a bateria dura 6 anos. Claro que eu não tenho como afirmar isso aí, mas como todos esses novos produtos que são realmente Zigbee 3.0, como eu fiz o vídeo lá daquele sensor de porta e janela da Acara, eu tenho certeza que vai durar por muito tempo. Ele utiliza duas baterias do tipo 2450. Outro detalhe importante é que ele é resistente à água. Claro que você não pode deixar ele pegando chuva aí o dia inteiro, mas ele é resistente a respingos de água, o que é bem interessante para alguém que quer colocar, às vezes, numa área externa, né? Claro que seja um pouquinho, ele pelo menos tem uma pequena cobertura, e sempre foi uma dificuldade com sensores de presença, né? Inclusive, quando a gente tira essa tampa traseira, vocês podem perceber que ao redor aqui da tampa tem uma borracha de vedação e ele pode ser fixado tanto utilizando, né, o suporte para gesso, como também você pode parafusar essa tampa na parede, né, para poder colocar ele em algum local. E ele já acompanha buchas e parafusos, só que no local onde você vai fazer a furação para poder fixar na parede, vocês podem perceber que também tem aí duas borrachinhas também para manter essa vedação do produto. Aqui dentro ele também tem um botão aí para fazer o pareamento do produto. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre essa alta precisão, né? O que seria isso aí? A Acara afirma que esse sensor ele detecta os mínimos movimentos aí de, por exemplo, você mexer uma mão, você mexer um pouquinho a cabeça. Nos meus testes, essa sensibilidade dele se mostrou bem eficiente. Eu achei bem interessante, né? Às vezes eu estava muito imóvel ali no sofá, por exemplo, eu dava uma pequena mexida de cabeça e ele já detectava o movimento. Mas tenham consciência que ele pode sim desligar a luz caso você fique imóvel por muito tempo. Não é igual ao sensor da Acara, né? Aquele FP1 que utiliza ondas mmWave. Esse aqui é um sensor de movimento como qualquer outro. Outro detalhe é que a Acara indica que você faça a instalação dele no teto para que ele fique pelo menos de uma altura a partir de 2 metros de altura, mas pode ser colocado até 5 metros de altura, e isso também é muito bom. E se você chegar a colocar, por exemplo, nessa altura de 5 metros, ele vai abranger uma área de até 6 metros. É muita coisa, você vai ter uma área muito maior aí de cobertura utilizando esse sensor. Mas aí você pode fazer as configurações, né, para selecionar tanto aí essa sensibilidade baixa ou alta. Quanto mais sensível, mais ele vai detectar os pequenos movimentos. Então, ele pode detectar o seu pet? Pode sim, tá? Porque ele detecta pequenos movimentos. Claro que se você abaixar a sensibilidade dele, né, automaticamente ele vai detectar menos coisas. Então pode ser interessante, dependendo do local que você fizer essa instalação. Outra coisa interessante é que você pode configurar qual o tempo, né, que ele vai mostrar como não detectado nada ali naquele ambiente. Isso também é interessante, né, porque é uma opção que a gente quase não vê em outros sensores. Porque, como ele é um sensor como qualquer outro, consequentemente é interessante que você às vezes aumente esse tempo para que ele não desligue quando você estiver lá no ambiente.
porque se você aumentar o tempo, a chance de você fazer algum pequeno movimento nesse intervalo já seria o suficiente para ele não desligar a luz do ambiente. Mas aí, ele é um produto Zigbee. Eu testei em alguns hubs e aí eu vou contar para vocês. Primeiramente, os que não funcionaram, né? Hub da Sonoff, o hub da Xiaomi não funciona, cuidado com isso. É um produto à cara, não é um produto Xiaomi. E também não funcionou aí nos hubs da Echo, né? Amazon Echo 4, Echo Show 10 e Echo Studio. Mas aí, onde ele funcionou, ou então ele deveria funcionar? Primeiro ponto, o Samsung SmartThings. Ele já tem um driver para funcionar lá, mas infelizmente ele não detectou, né? Ele não conseguiu mudar ali o status de detectado para não detectado. Eu deixei vários minutos ele parado no ambiente sem nada e ele continuava marcando detecção, tá? Então eu considero que ele não funcionou muito bem no SmartThings. No Rubitat Elevation, ele até tem um driver já pronto para ele, mas eu não consegui executar esses testes. Vamos aqui então para o Home Assistant. Primeiramente, o ZHA. Infelizmente, ele teve o mesmo problema que eu tive lá no SmartThings. Ele não mudava o status de detectado ou não, o que é uma pena. Em compensação, no Zigbee 2MQTT funcionou muito bem. Detecção e retirar detecção. E claro, né, gente, que no hub da Aqara ele funciona perfeitamente, inclusive dá para usar lá no Apple HomeKit. Mas então, pessoal, o que eu achei desse sensor? Primeiramente, a sensibilidade dele é realmente muito boa, tá? Em todas as vezes que eu testei, os pequenos movimentos que eu dei, ele sim detectou o movimento. Claro que aconteceu de apagar a luz comigo no ambiente? Aconteceu sim, tá? Então tem que ficar de olho nisso. Outra coisa que eu gostei, isso aqui, que isso facilita, né? Fica muito mais aí discreto no seu teto. Outra coisa que eu acho ponto positivo é a certificação, né, para resistência à água. Gostei porque era uma coisa que muita gente procurava. Mas em relação ao Aqara FP1, o que eu acho? Eu particularmente gostei mais do Aqara FP1. Eu uso aqui o dia inteiro. Vocês podem ver que eu faço o vídeo, a luz nunca se apaga. Por quê? Eu estou usando um Aqara FP1. Não é porque eu desabilitei o sensor de presença aqui desse quarto, não. É porque o Aqara FP1 está funcionando e a luz nunca apaga. Se eu sair aqui agora, toda essa iluminação já se apagaria. Então isso é uma das coisas que eu prefiro o Aqara FP1 nesse sentido, tá bom? Mas eu acho que é um produto bem legal e que eu acho que vai atender para muita gente, principalmente pelo raio de distância ali, que se chegar a 5 MHz, chega a 6, mas se você colocar 3, deve chegar nos 4, 4,5 por aí, tá bom? Então é isso, se gostou, não esquece, deixe seu like, você me ajuda muito, e se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera, até mais e tchau!